Amigas e amigos, a polêmica que se instalou no âmbito das forças democráticas, patrióticas e progressistas sobre a necessidade e a importância de uma frente ampla para enfrentar o governo Bolsonaro é muito pertinente. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você compartilhar, para você se inscrever, para você dar o like, para você, enfim, ajudar a divulgar o outro lado da notícia. A questão que se coloca é sobre se há algum tipo de compromisso com setores de centro ou mesmo setores de direita para fazer esse enfrentamento ao governo Bolsonaro, quer dizer, se isso compromete princípios de quem defende as bandeiras tradicionais da esquerda, né, é preciso haver uma compreensão e uma distinção entre as questões que são postas neste âmbito, nesta polêmica. Né, começa que a gente tem que compreender, né, quem é que a gente está enfrentando, né, por que nós estamos enfrentando, né, qual é o sentido de um governo com o perfil, com as características do governo Bolsonaro. É preciso fazer esta caracterização, né? E aí eu acho que não tem grandes divergências quando a gente faz o diagnóstico do governo Bolsonaro. É evidentemente que ele chegou ao poder, chegou à presidência da República, o Jair Bolsonaro, cavalgando a onda golpista, a marcha golpista. E esta marcha golpista surgiu dos procedimentos e comportamentos da Operação Lava Jato, com as suas tradicionais práticas de corrupção desbragada, aberta, né? Uma organização essencialmente corrupta, né? Uma organização que não foi criada jamais, não, acho que poucas pessoas ainda têm a ilusão, digo, do campo democrático, progressista e patriota e patriótico, né, tem a ilusão de que a Operação Lava Jato combateu a corrupção, ou mesmo surgiu para combater a corrupção. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Não, a Lava Jato surgiu com boas intenções, né? A ideia era boa e tal, mas ela se desvirtuou pelo meio do caminho. Quer dizer, é uma completa, na minha opinião, desinformação sobre o que é a Operação Lava Jato, que eu sempre digo aqui, que é preciso ir lá, pegar as suas origens, né? Pegar o que foi o Caixa 2, a tecnologia do Caixa 2, para fazer campanhas eleitorais, né? Que vem, é histórico isso, a gente sabe, né? Lá no Juscelino já tinha o famoso Clube das Empreiteiras, né? Já tinha a caixinha do Ademar, essas coisas todas a gente sabe, né, como são feitas as campanhas eleitorais numa democracia limitada como é a brasileira. Aí, se a gente considerar os marcos históricos da democracia brasileira, sobretudo as constituições de 1946 e de 88. A de 46 foi interrompida pelo golpe dos latrocidas de 64 e a de 88 pôs fim àquele ciclo do regime ditatorial, arbitrário e tal, né? Os latrocidas, enfim, os facínoras que matavam para roubar. Se a gente considerar os limites de uma democracia como a que existia antes do golpe de 64, respaldada pela Constituição de 1946, e esta democracia que nós temos, que é já muito mais avançada, né, muito mais composta, né, tem muito mais elementos que a gente pode caracterizar como elementos de uma sociedade democrática, mesmo a gente considerando tudo isso, há grandes limitações do ponto de vista do que vem a ser a democracia, né? E, consequentemente, o poder econômico acaba dando as cartas, né? Acaba tendo um peso muito grande. É difícil, aquela história do tostão contra o milhão, isso ficou famoso aí, né? Esse slogan nas campanhas eleitorais. Quer dizer, mesmo considerando tudo isso, mesmo considerando a democracia, é preciso considerar o peso do poder econômico. E o poder econômico é isso aí. É Caixa 2, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. E o Tucanato montou uma tecnologia, né, mais sofisticada a partir da campanha de 1994. Ela se sofisticou ainda mais, digo do ponto de vista da tecnologia, né, dos meandros, das malandragens, essa coisa toda aí de lavagem de dinheiro, evasão de divisas.
né, e a volta do dinheiro como investimento, essas coisas todas, né, que é a Operação Macuco, o caso de Maringá, o caso do... E aí chega o caso do Banestado, que foi... São fatos que foram criando a tecnologia que permitiu o surgimento da Operação Lava Jato. Então a Operação Lava Jato ela surgiu dentro da corrupção, dentro do Caixa 2, dentro da evasão de divisas. Ela é a própria corrupção. Né? Quer dizer, o Bolsonaro se elegeu, portanto, nesse processo. Quer dizer, é, na essência, um governo da corrupção, da malandragem. Muita gente fala aí, não, é um governo aí das milícias e tal. Claro, eles têm ligações com as milícias, mas a coisa vai muito além disso. Né? É evidente que o Bolsonaro quis tomar as rédeas da Lava Jato, é isso aí. Quer dizer, como houve atrito com o capo da Lava Jato, o Sérgio Moro, ele falou assim, eu vou criar a minha Lava Jato. Eu tenho comentado isso. Esse problema do controle da Polícia Federal, por exemplo. O Sérgio Moro já tinha lá a sua polícia política, né? A Polícia Federal já tinha sua força-tarefa na Polícia Federal, já tinha sua força-tarefa no Ministério Público, já tinha um espectro que se formou nas instâncias do Poder Judiciário, no TRF4, no STJ, no STF. Eu sempre falei aqui do espectro da Operação Lava Jato, mídia, os grupos de mídia. Eu falei aqui, acho que no vídeo passado, que eu estava ouvindo um comentário do José Neumann Pinto, aquele lá do Hugo Studert, do Araguaia, aquela coisa toda, da guerrilha do Araguaia, essa polêmica aí do processo do Fábio Panunzio, essas coisas todas aí, nessa gente deste nível, né? Ele fazendo elogios assim, desbragados, rasgados ao Sérgio Moro. Eu falo do José Neumann Pinto porque ele é editorialista do jornal Estado de São Paulo. É uma voz importante. Vai para o Globo, que diz lá Merval Pereira, por exemplo, que é outro, que é o José Neumann Pinto do Grupo Globo, do Jornal Globo, da Globo News, CBN, essas coisas todas. Quer dizer, há evidentemente aí uma disputa, né? O Bolsonaro quis criar a sua Lava Jato, entrou em atrito com o Bolsonaro e deu no que deu. Mas a questão é que, no caso do Bolsonaro, ele tem um objetivo... Ele nunca escondeu o seu objetivo, nunca escondeu o seu paradigma. Qual é o paradigma do Bolsonaro? É a ditadura militar, os porões da ditadura militar, Carlos Alberto Brilhante Ustra. E qual é o paradigma dos porões da ditadura militar? Hitler, Gestapo, essas coisas todas. A Operação Lava Jato, eu disse já algumas vezes isso, é a cara da ditadura militar. E o Bolsonaro tem a ditadura militar como referência. Ou seja, no final das contas, bolsonarismo e lavajatismo se equiparam do ponto de vista das ameaças, né, do que representam, do ponto de vista ideológico, etc, etc. É evidente que tudo isso precisa ser enfrentado, quer dizer, a defesa do Pacto Democrático, quer dizer, a Constituição de 88, que pôs abaixo o entulho autoritário, a estrutura autoritária do regime de 64, se ela não for defendida, quer dizer, ela já foi muito mutilada, né, com emendas, com medidas provisórias, leis e tal, que foram criando dubiedades, jurisprudências do STF, como essa questão da prisão em segunda instância, quer dizer, uma vergonha, deram um golpe na Constituição para atender a essa organização corrupta e criminosa que é a Operação Lava Jato, a jurisprudência de 2016 para sequestrar, prender o Lula. Quer dizer, tem todo esse problema, mas é ainda o pacto que selou o fim da ditadura militar. E quando a gente fala de frente ampla, está falando exatamente de defesa disso, do pacto. E se a gente está defendendo a Constituição, o Estado democrático de direito, esse edifício, nós estamos combatendo automaticamente o bolsonarismo. Bolsonaro, que é quem tem o poder. Hoje é preciso considerar isso, o poder efetivo do Estado está na mão do Bolsonaro. Ele é o alvo. Evidente que aí tem os patamares, né? Aí tem o patamar aí do lavajatismo. A gente viu o episódio aí da ofensiva contra o governador Wellington Dias, do Piauí, e a sua companheira, a sua esposa, a deputada Rejane, acho que é Rejane que ela chama,
né, as ações arbitrárias, independente do que se pense de Serra, José Serra, Paulinho da Força, Geraldo Alckmin, o ex-governador tucano, independente do que se pensa sobre isso, a ação lavajatista contra eles é criminosa. Porque é isso, né? Quer dizer, descobriram agora que o Serra fez Caixa 2, descobriram, por que não vão atrás do Fernando Henrique Cardoso que fez Caixa 2 em 94 e 98? Descobriram agora que o Alckmin tem esquema, que o Tucanato de São Paulo tem esquema aqui com o metrô, o sistema de trens aqui de São Paulo, etc, etc, mais coisas que eu tenho falado aqui. Descobriram a pólvora. Por que essa movimentação toda agora? Por que esse súbito interesse em investigar Serra, investigar Alckmin? Investigar entre aspas, né? Porque não é investigação, é isso que é o outro ponto. O devido processo legal assim, é o seguinte, ele tem começo, meio, fim, condenou e tal, ou absolveu, apuramos, contamos tudo e tal, tal, tal. Me conte um caso em que a Operação Lava Jato fez esse procedimento. Digo o espectro da Operação Lava Jato. Pegou o caso, apurou, né? Passou pelas instâncias, como determina o Estado Democrático de Direito. Isso é o devido processo legal. O caso, por exemplo, agora, do governador do Piauí. Alguém tem ilusão de que eles estão realmente interessados em pegar o caso, a denúncia é essa, vamos apurar isso, né, com base nisso, naquilo outro, né, montar o devido processo legal e chegar a uma conclusão. Quem tem ilusão de que eles estão a fim de fazer isso? Não há a menor possibilidade de que isso aconteça. Consequentemente, né, o que a gente tem são agrupamentos, que eu chamo de bandos, que se organizam dentro do Poder Judiciário para fazer lavajatismo, quer dizer, é um projeto de poder. Então, na defesa da Constituição, é preciso ter... Você é a favor da defesa da Constituição? Eu sou, então você vem para cá, então, tal, tal. Agora, tem patamares. O fato de você estar numa frente ampla defendendo a Constituição não quer dizer que você tem que dar as costas para a questão nacional, por exemplo. E a questão nacional significa confrontar a política econômica do Paulo Guedes. Aí você já não conta com muita gente que está na frente ampla em defesa da Constituição de 88. Quer dizer, a questão nacional, a defesa das empresas públicas, da riqueza nacional, do petróleo, dessas coisas todas que são aí afeitas à soberania do país. E outra, mas nessa questão ainda a gente consegue ter aí um espectro ainda largo de defesa da questão nacional, da soberania nacional. Depois nós vamos para um outro patamar, que é a defesa dos direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né, as políticas de assistência social, essas coisas todas que são construções que vêm da Revolução de 30, CLT, né, a Previdência Social, passa pela Constituição de 46 e a Constituição de 88. Quer dizer, aí já é um outro patamar de atuação. Quer dizer, se a gente não conseguir encadear isso tudo e fizer com que tudo isso tenha uma dinâmica, que as coisas aconteçam nesses âmbitos, evidentemente que aí a incompreensão sobretudo a defesa da Constituição fica incompreendida, porque muita gente diz o seguinte, olha, vocês estão defendendo aí a Frente Ampla, com quem é contra a questão nacional, com quem é contra os direitos sociais, e vice-versa, quer dizer, né, muita gente que está defendendo as questões sociais e a questão nacional, acaba se afastando da defesa da questão da democracia, né, da Constituição, do pacto, porque eles não vão se juntar com aquele ali, que aquele ali é contra a questão nacional e contra os direitos sociais. Então, se a gente não compreender esses patamares e compreender o sentido de se fazer esses movimentos políticos, isso se chama inteligência política. Se a gente não conseguir fazer isso, aí não defende nem uma coisa nem outra. Cria animosidade. Tem sim, muita gente que fica falando só em frente ampla. Até escrevi um editorial no meu site, outro lado da notícia.com.br, falando dos fiscais da frente ampla. Agora tem questões que tem gente que fala, não vou na frente ampla porque eu quero a questão nacional. E tem gente que fica só nos direitos sociais porque acha que mesmo nas questões nacionais tem lá quem é de direita, quem é, sei lá, de centro, coisa do tipo. Então, o momento é complexo e exige reflexão sobre essas questões todas. Como tudo isso se compõe e como se faz a defesa de uma questão e de outra, desses patamares. E tudo isso envolve exatamente a disputa política, a luta política que se trava hoje no país.
Resumidamente é um pouco isso, eu escrevi um editorial a respeito, vou deixar o link aqui para vocês depois dar uma olhadinha em que eu detalho melhor esse ponto de vista. Divulgue outro lado da notícia, um abraço e até daqui a pouco no nosso Leitura Comentada e também no Roda de Conversa. Muito obrigado.